Eu publiquei um artigo no LinkedIn esses dias que acabou mexendo muito comigo, sabe? Esse artigo, ele nasceu depois que eu li o artigo chamado Mito da Garagem, do Tom Avendano, que foi publicado no portal É o País. Eu não conhecia esse artigo também, eu conheci esse artigo através de um vídeo também chamado Mito da Garagem, que foi criado pela senhorita Bira, que provavelmente você já deve ter visto esse vídeo rolando pelo TikTok ou por algumas redes sociais, e é um vídeo que traz assim uma reflexão muito grande, muito profunda sobre essas grandes empresas tech, ou sobre esses grandes nomes do mercado que a gente está acostumado a pensar como empresas de garagem. Então, o que é uma empresa de garagem? É aquela empresa que você construiu na garagem do seu pai, que você construiu do zero, que você ali, um estudante, um trabalhador, foi, criou e hoje se tornou um grande conglomerado, uma grande multinacional. E essa é uma história que a gente compra desde cedo e a gente nunca para raciocinar, para refletir sobre ela, sobre o que ela representa. Né? Então, tanto o vídeo da senhorita Bira quanto esse artigo do El País, eles me provocaram uma desconstrução muito grande em cima desse tema, e era algo que eu jamais tinha parado para pensar. Então, eu acho que o mito do investidor, que eu acabei escrevendo no LinkedIn, ele foi uma consequência desses dois, né, desse vídeo, desse artigo, e ele foi cuspido assim de mim de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre esse artigo, sobre o mito do investidor. Então, primeiro vamos botar no contexto que dentro desse vídeo do mito da garagem, a gente fala sobre... A gente tem ali Mark Zuckerberg, do Facebook, a gente tem a Apple, a gente tem o Google, todas empresas vendidas como o quê? Como empresas nascidas numa garagem, né? Essas garagens, elas ainda existem, né? Elas são museus hoje em dia que as pessoas podem visitar. Então, assim, é uma construção muito grande em cima dessas histórias e a gente não está falando aqui que elas são falsas. A gente está tentando trazer um novo raciocínio sobre elas. Então, quando a gente pega a história do Facebook e do Mark Zuckerberg, dificilmente a gente vai pensar que o Facebook foi construído no quarto dele da universidade. Essa história é magnífica, é mágica, né? Ele do dormitório dele da universidade, ele construiu uma rede social que revolucionou o mundo e que hoje é uma empresa multimilionária. Essa história é linda de ser consumida, né? Ela precisa ser assim, porque senão as pessoas elas não teriam interesse nessa história. Mas existem entrelinhas aí, né? Ele construiu a empresa dentro do quarto dele de faculdade? Sim, ele construiu. Isso é inegável. Agora, vamos pensar que esse quarto ficava dentro de uma universidade que não era qualquer universidade, era simplesmente a Universidade de Harvard, né? Que é a universidade mais elitizada, mais tradicional, mais antiga e mais poderosa da América inteira, se não do planeta. Né? Hoje a gente tem aí uma universidade que tem mais de 300 anos de história e que tem um custo anual em torno de $55 mil. Gente, se fosse só o preço, ok, qualquer pessoa com dinheiro poderia estudar em Harvard, mas não é assim. Né? Para você entrar em Harvard, você precisa passar por um processo extremamente denso, longo, que remonta à sua idade escolar. Então, o aluno que almeja estudar em Harvard, ele precisa de uma família influente, ele precisa de poder financeiro e ele precisa especialmente de um currículo escolar de ponta, né? Isso você não consegue isso estudando numa escola pública, ou tendo uma família disfuncional, ou não tendo acesso a um estudo de ponta durante a sua idade escolar. E isso foi tudo que o Mark teve acesso. Né? Então, o mito da garagem, ele conta um pouco desse lado da história, né? De que a gente está vendo uma pessoa que ela
tem um background familiar, escolar, extremamente poderoso, extremamente forte, extremamente influente, né? É uma pessoa que tem condições de ter alcançado o que ela alcançou. O que a gente não pode é que essa história seja vendida para nós, pessoas de renda média, que precisa trabalhar, que precisa estudar, que estudou em escolas públicas, que teve acesso a ensinos ruins, né? Ou que não tinha na família o incentivo, que não tinha na família condições de poder se desenvolver. Então, a gente não está no mesmo nível. Né? A gente não está no mesmo nível. Então, é isso que você precisa ter na cabeça. Então, quando eu escrevi O Mito do Investidor, né, que foi um texto extremamente disruptivo para mim, porque eu estava tão eufórico com essa questão do mito da garagem que acabei fazendo a junção com essa parte que eu trabalho, né, que é o mercado financeiro, que é a parte de finanças, é algo que eu gosto, que eu trabalho. Então eu trago aí o exemplo de um grande nome do mercado financeiro, que é Warren Buffett. Então, se você abre a sua timeline do LinkedIn, com certeza de 10 posts, pelo menos 3 são de frases do Warren Buffett, falando sobre grandes investimentos, grandes vitórias, grandes marcos, grandes conquistas, ou como você duplica o seu capital, como você vai ter sucesso em investir, etc, etc, etc. Então, assim, é aquela coisa da autoajuda, aquela coisa do herói, né? É aquele super-herói visto no mercado financeiro e que ninguém tem como questioná-lo, né? Porque ele é uma pessoa que venceu, né? Como que o Warren é vendido pra gente? Ele é vendido como um trabalhador americano médio e que se tornou bilionário. Então, será que foi isso mesmo? Né? Eu passei a me perguntar. Então, quando você faz uma pesquisa rápida, tá, gente? Você nem precisa se aprofundar muito para descobrir que o Warren, ele tem também um background aí. Mas antes da gente entrar nesse background, eu queria só mensurar que hoje a fortuna do Warren Buffett é em 121 bilhões de dólares. Eu vou repetir, 121 bilhões de dólares. Quando a gente fala em bilhões, eu acho que é tão abstrato para a mente humana falar em bilhões que a gente acaba não pensando no que esse número realmente ele significa. Existe uma diferença assim, astronômica de 1 milhão para 1 bilhão. E eu acho que a gente acaba colocando isso numa escada muito próxima. Porque a mente humana ela não consegue botar esse número realmente na valia que ele tem. Então, antes da gente seguir, eu só preciso que você entenda o quanto realmente vale 1 bilhão. Então, vamos usar alguns exemplos que eu peguei aqui. Se eu fizer um desafio para você, eu falar, eu desafio você a contar até 1 bilhão. Se você levar 3 segundos para pronunciar cada número, você vai levar 95 anos. 95 anos da sua vida para contar até 1 bilhão. Né? Se você ganhar 100 reais, 100 dólares por dia, e você juntar 100 dólares por dia, você ia levar 23.597 anos para juntar o seu primeiro bilhão, né? Gente, é muita coisa. 1 bilhão é muita coisa. Então eu preciso que você entenda que o Warren Buffett, ele é detentor de 121 bilhões de dólares. Hoje, se a gente pegar a fortuna do Warren e dividir por cada ser humano vivo no planeta Terra, não importa se esse ser humano tem 1 dia de vida, se ele tem 110 anos de vida, não importa se esse ser humano mora no Afeganistão ou se ele mora no Alasca, se a gente dividir a fortuna do Warren para cada ser humano vivo hoje na Terra, cada pessoa iria receber 17 dólares. Eu ia receber 17 dólares, cada uma das pessoas vendo esse vídeo iriam receber 17 dólares. Eu gosto de dar esses exemplos antes, porque é muito difícil para a gente mensurar quanto que vale 1 bilhão mesmo. Então, acaba que esse discurso de, nossa, ele está criticando o bilionário. O que é 1 bilhão?
Se a gente pegar o Sudão do Sul, um país da África que é considerado um dos mais pobres hoje do planeta, ele tem uma população de 13 milhões de pessoas. Essas 13 milhões de pessoas, elas produzem um PIB, um Produto Interno Bruto, de 23 bilhões de dólares. Então, o Sudão do Sul, um país pobre, periférico, ele produz 23 bilhões de dólares. Ainda assim, é 19% da fortuna que um americano detém. Então, é essa a imagem que eu quero deixar para você, né? É essa discrepância que eu quero deixar para você quando a gente pensa em bilhões. A fortuna do Warren Buffett é em 121 bilhões de dólares. Eu vou repetir, 121 bilhões de dólares. Quando a gente fala em bilhões, eu acho que é tão abstrato para a mente humana falar em bilhões que a gente acaba não pensando no que esse número realmente ele significa. Existe uma diferença assim, astronômica de 1 milhão para 1 bilhão. E eu acho que a gente acaba colocando isso numa escada muito próxima. Porque a mente humana ela não consegue botar esse número realmente na valia que ele tem. Então, antes da gente seguir, eu só preciso que você entenda o quanto realmente vale 1 bilhão. Então, vamos usar alguns exemplos que eu peguei aqui. Se eu fizer um desafio para você, eu falar, eu desafio você a contar até 1 bilhão. Se você levar 3 segundos para pronunciar cada número, você vai levar 95 anos. 95 anos da sua vida para contar até 1 bilhão. Né? Se você ganhar 100 reais, 100 dólares por dia, e você juntar 100 dólares por dia, você ia levar 23.597 anos para juntar o seu primeiro bilhão. Né? Gente, é muita coisa. 1 bilhão é muita coisa. Então eu preciso que você entenda que o Warren Buffett, ele é detentor de 121 bilhões de dólares. Hoje, se a gente pegar a fortuna do Warren e dividir por cada ser humano vivo no planeta Terra, não importa se esse ser humano tem 1 dia de vida, se ele tem 110 anos de vida, não importa se esse ser humano mora no Afeganistão ou se ele mora no Alasca, se a gente dividir a fortuna do Warren para cada ser humano vivo hoje na Terra, cada pessoa iria receber 17 dólares. Eu ia receber 17 dólares, cada uma das pessoas vendo esse vídeo iriam receber 17 dólares. O objetivo desse vídeo aqui, ele não é demonizar o mercado financeiro e nem demonizar a história que o Warren tem no mercado financeiro. Porque, de fato, ele não vem de uma família bilionária. Né? O Warren ele se torna bilionário aos 50 anos de idade, 56 anos de idade, na década de 80. Foi ali que ele se tornou bilionário. Então, o poder financeiro do Warren Buffett realmente foi construído no mercado de capitais. Isso é indiscutível, e esse vídeo não visa demonizar ou tentar falar que isso é falso de alguma maneira, de forma alguma. Eu acho que o meu objetivo aqui é falar com você, que é um investidor hoje de renda média, uma pessoa comum, né? Você realmente é uma pessoa comum que vive da venda do seu trabalho, da força do seu trabalho. O meu apelo hoje é para que você não compre essas histórias mágicas desses investidores de sucesso, americanos, estrangeiros, que se tornaram bilionários através do mercado financeiro. Esse é meu apelo, que você não compre essas histórias. Porque se você compra essas histórias, você acaba entrando na alienação de que você também pode conseguir isso. Então você vai procurar arriscar o pouco dinheiro que você tem para investir em papéis que não são do seu perfil, não são recomendados para o seu perfil. Né? Isso é muito sério, gente, porque quando as pessoas têm essa visão do mercado de capitais, essa visão de loteria mesmo, de eu vou ficar rico com ações, eu vou ficar rico com
com criptomoeda, eu vou ficar rico com né, opções. Eu preciso dizer que você não vai, né? Eu preciso trazer você de volta para a realidade de que se você tem o seu dinheiro, você tem o seu salário do qual você sobrevive e você consegue pegar uma parte dele e investir no mercado financeiro, isso é maravilhoso e você já deve se sentir um privilegiado, né? Porque tem pessoas que com o seu salário mal conseguem sobreviver, né? Quanto mais conseguir investir. Então, se você já tem esse privilégio, e agora eu preciso que você adquira consciência de que existem produtos mais adequados para o seu perfil, produtos mais seguros ou produtos que irão te dar uma rentabilidade boa e dentro da realidade. Agora, se você entra nessa história, né, nessas histórias hollywoodianas de que você vai ficar milionário, você vai ficar bilionário através do mercado de capitais, e sendo um Warren Buffett, sendo resiliente, e seguindo essas dicas e botando o maior risco possível, é bem complicado e eu preciso ser bem categórico e dizer que isso não vai acontecer. Né? Então a gente vê aí muitas pessoas de renda média perdendo dinheiro no mercado porque elas acabam entrando nesse mito, né? Elas acabam se alienando com essas histórias. Então hoje eu acho que é muito importante que você entenda, né, qual que é o seu papel na sociedade capitalista neoliberal de livre mercado que a gente vive, né? Qual que é realmente o seu poder, qual que é realmente as suas possibilidades. Porque para o Warren não tem problema algum perder alguns dígitos da fortuna dele. Agora, para mim, para você e para o Sudão do Sul, já fica um pouco mais complicado. Um abraço, até a próxima.